Chegamos a 1898, Prudente Moraes sai. Agora acabou o período de caos e instabilidade. Aí tem que entender por que vai acabar. Vai entrar um presidente que é o Campos Salles, tá? E o Campos Salles vai tomar 2 medidas para resolver os 2 problemas que o Brasil enfrentava desde 1889, na verdade, desde o projeto do Rui Barbosa, que nós falamos na aula passada, do encilhamento, tá? Aquela crise política somada com a crise econômica. E aí, por que está acontecendo isso? Por que essa crise política acontece? Porque o presidente não consegue governar. Durante os 2 primeiros governos, ele usou da própria força militar, né, para se impor. O primeiro tenta fechar o Congresso, porque o Congresso não permitia que o presidente governasse. E quando chega o civil ao poder, a mesma coisa continua, com o Prudente Moraes. Ele vai ter que decretar estado de sítio em alguns momentos. Então, chega a 1898, tem que ser resolvida essa questão. E o Campos Salles vai resolver as 2 questões. Então, existem 2 políticas feitas pelo Campos Salles para resolver esses 2 problemas. Um para resolver o problema da economia, o outro para resolver a questão política. Só relembrando, para vocês entenderem a lógica do qual era a grande questão. O endividamento era muito alto. Vocês lembram que a dívida era em Libra, né? Havia uma desvalorização da moeda absurda. Então, quanto mais a moeda se desvalorizava, mais a nossa dívida aumentava. Então, essa questão da balança comercial, das contas externas, estão acabando com o Brasil. Internamente, a inflação. Então, a situação realmente era muito grave. Tínhamos que resolver isso. E aí, ele vai resolver com uma coisa chamada funding loan, um acordo que ele vai fazer com o nosso principal credor. Nosso principal credor era a Inglaterra, era uma casa bancária chamada Rothschild. E aí ele vai para lá junto com o ministro da Fazenda. Assim que ele é eleito, ele já vai para lá antes de tomar posse e começa a negociação do Funding Loan. O Funding Loan vai ser um negócio da China. Por quê? A dívida principal você ficaria 13 anos sem pagar. E os juros, 3 anos. Então, de uma hora para outra, nós íamos ficar sem aquele aperto de ter que mandar dinheiro todo ano para pagar essa dívida. Mas não é só isso. Nós ainda vamos conseguir um novo empréstimo. Tá? É claro que tem algumas exigências, vamos ter que colocar como penhora a alfândega do Rio de Janeiro e queimar uma quantidade de moeda de R$ 1.000 em praça pública. Mas esse plano, que é o Funding Loan, ele vai nos dar um respiro durante 13 anos. Né? 13 anos o Brasil vai estar razoavelmente bem. É claro que vai ter que ter uma disciplina fiscal. Então, esse ponto, na economia, nós resolvemos. Diminui a dívida, um novo empréstimo, queima-se moeda nacional, ou seja, diminui a moeda em circulação, o governo diminui os gastos, com isso a inflação diminui, tá? A nossa moeda se valoriza e nós ficamos respirando bem durante o governo do Campos Salles. Então, resolvida a questão econômica. Resolvida a questão econômica, vai ter que se resolver a questão política também. E aí é lançado o que, na época, eles chamavam de política dos estados. Tá? É assim que o Campos Salles chama. Mas, normalmente, nos livros didáticos, nos livros de história, você vai encontrar como política dos governadores. E o que é essa política dos estados? É um raio-x que Campos Salles faz de como estava funcionando a política no Brasil, nesse momento. Tá? Ele vai perceber que a política ela é municipal. E ela é municipal como assim? Ela está na mão daquele grande proprietário de terra lá no município. Que era, como a gente já viu lá, da época da Guarda Nacional, era o que a gente chamava de quê? De coronel. Então nós tínhamos alguns coronéis ali, mas tem aquele principal, esse cara controla toda a região sob o ponto de vista político. Como o eleitorado é pequeno, ele consegue eleger qualquer um. Vereador, né? Lá no município, quem manda é ele. Tá? Existem vários elementos que fazem com que esse cara consiga controlar. Pelos jagunços, pelo uso da força e pelas benfeitorias que esses coronéis faziam. Então, o nome que a gente dá a isso é coronelismo. Mas é local. Esse cara não consegue eleger, por exemplo, um governador ou um presidente da República. O que acontece? Esses coronéis se unem e formam um grupo, um conglomerado de coronéis, que a gente vai chamar com o nome de oligarquia. Então, a gente pode dizer, então, que essa oligarquia que se une acaba sendo a oligarquia mais forte dentro de um Estado, é que vai governar, porque ela vai conseguir eleger o governador, ela vai conseguir eleger o deputado, ela vai conseguir eleger o senador. Esse senador e esse deputado, ele vai para onde? Ele vai para o Rio de Janeiro. Vai formar o Congresso. É esse cara que está brigando com o presidente. O presidente quer fazer uma coisa e esse senador, esse deputado diz não. Qual é o grande acordo nessa política dos governadores ou política dos estados? A negociação agora vai ser do presidente, não mais com os deputados e senadores do Congresso. A negociação vai ser direto com o governador. E aí há uma espécie de pacto. Tá? Esse pacto é de não intervenção, de garantia da autonomia dos estados, realmente do federalismo. E o interessante é que eles brigavam entre si lá. Qual era a ideia? O governo federal
não intervir, deixasse ele resolver os problemas dele lá. Esse acordo tácito faz com que o presidente sabe que vai depender dessas oligarquias para ser eleito. E também, para fazer um bom governo, ele também precisa dessas oligarquias. Então, a partir desse momento, a gente tem a montagem daquele esquema realmente que a gente conhece como república oligárquica, que vai funcionar até 1930, que é baseado nisso. Ela não é perfeita, ela vai ter as suas imperfeições. Às vezes a briga acontece entre grupos que não poderiam brigar e abre espaço para instabilidade. Mas se mantém, em linhas gerais, uma certa estabilidade com alguns momentos de crise. Então a gente pode dizer que nesse período todo, a gente tem crise em 1910, a gente tem crise em 1922 e a gente tem crise em 1930. Tá? No restante, há uma certa harmonia. A gente vai perceber quando são essas crises. Até aí, tá tranquilo? Então, vocês viram que ele resolveu o problema. Claro, vai ser um cara que não vai gastar nada, pelo contrário, ele vai cortar, vai diminuir a representação brasileira em outros países, né, e tudo isso para cortar os custos. Em 1902, entra o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves será um presidente ainda preso a essa ideia de corte de gastos, mas ele vai ser mais afoito em termos de gastos. Rodrigues Alves tem um papel, que é modernizar o país. Ele vai acabar sendo orientado por uma política que essa modernização não é só uma questão interna, ela tem a ver também com a criação de prestígio para o Brasil. Então é o Rodrigues Alves que vai trazer, por exemplo, para o Ministério das Relações Exteriores, assim que ele assume, a figura do Barão do Rio Branco.